Vamos que vamos. Então, nosso tema de hoje é periodização de treino. Eu sou o André Marinho. Eu sou Alan Faleiros, Isso aí. fisioterapeuta. E vocês estão aonde? No Manguito Rotador. Ah, moleque, vem aqui, ó. Isso aí. Bora fortalecer, hein? Bora fortalecer, ó, ombrinho. Como é que tá o menino, ó? Pescoçudo. Ficar todo mundo pescoçudo com ombro pontudo ali. Vamos embora. Isso aí, vai aqui ficar é desse Esparta. tamanho. Ombro grande. Aqui é a galera de Esparta, os 300. Isso aí, boa. Então vamos embora. Então a gente vai falar um pouquinho sobre periodização de treinos, fazer algumas perguntas, algumas coisas aqui para o Alan. Testar também, de repente, colocar no meu treino um pouco sobre isso. A gente vai trazer um pouco dessa parte do meu treino de ombro, que eu tenho feito bastante para fortalecer a minha musculatura. E realmente tem ajudado bastante, tem evitado as agulhas, que é sempre importante a gente evitar a agulha. Então, sempre que você puder evitar algumas agulhas fazendo o fortalecimento na academia, é sempre mais agradável. Isso em consideração. É sempre muito mais agradável ficar nos cotonetes lá do que ficar tomando agulhada. Deus Lembrando pai. que a agulha é uma intervenção para tratamento doloroso, né? Então, normalmente esse paciente, na aplicação, ele está com aquele quadro álgico naquela região. Então, a aplicação ela é dolorida, mas tem que ser levado em consideração também que o paciente está com aquele quadro álgico naquela região. Então, muda a sensibilidade e tudo mais. Então, por isso até fica essa... Não, é importante, é legal, mas aí depois você fortalecendo, eu estou conseguindo evitar um pouco, tá melhorando. As dores melhoraram bastante, impressionante. Com certeza. Melhoraram muito. Então a gente vai falar um pouco das regras de treinos durante o treinamento, que baseia-se na parte biológica, psicológica, pedagógicas, a parte de adaptação, aclimatação dos seus treinos. Vamos falar da parte biológica, genótipo, fenótipo, tudo isso aí que a gente vai falar? Vamos fazer uma catada aí, né? Que bom, então tá, né? Elaboração, quais são os objetivos para diferentes tipos. O meu objetivo é na parte de tênis. Tem a galera que a gente falou semana passada da corrida, então tem a galera que faz muito. Eu tenho acompanhado uma menina interessante, aqui de Campinas, a Bruna, não sei das quantas, ela faz as corridas, você acompanha ela também. Você segue, tava lá, quando eu botei lá, segue. Aí bota os treinos que vai fazer no dia, no braço, hoje é dia só de musculação, hoje é dia de um treino mais... Exatamente. Corre um pouco mais, que tipo de ciclo, a estrutura que a gente vai estar falando sobre isso. E a gente vai estar tentando colocar um pouco disso na prática, nos meus treinos, ele dando algumas dicas do que a gente pode fazer. Se você tem algum torneio, se tem um campeonato, se tem algum jogo, tudo isso influencia na... Exatamente. Né? Toda periodização ela tem que ter um objetivo. Então, né? Começa aí contando pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, então falando um pouquinho sobre periodização, a periodização nada mais é do que pegar o seu objetivo e traçar um caminho para alcançar esse objetivo. Dentro desse caminho, a gente vai estabelecer algumas médias metas, algumas pequenas metas. Então, dentro disso, a gente vai estabelecer alguns treinos específicos para alcançar aquele objetivo de uma forma mais rápida, um pouco mais detalhada, muito mais elaborada, melhor trabalhada, para alcançar o seu objetivo da menor tempo, sem chance de lesão, e o melhor desempenho, para alcançar o melhor desempenho sempre. Tá? Perfeito. Então, dentro disso, a gente consegue trabalhar alguns objetivos dentro da periodização. Maravilha. Então, a gente pode começar com essa parte, explicando, você já fez a parte, como funciona exatamente, para que serve a parte da periodização e os objetivos pessoais. Então, por exemplo, a gente tem cada pessoa vai ter um objetivo principal. Eu quero correr, meu objetivo é fazer a maratona de 10K. Então, como eu conseguiria organizar isso? O meu objetivo é conseguir fazer meus jogos bem do ranking que eu participo. Então, hoje mesmo eu consegui vencer um jogo difícil, um cara bem complicado, no físico. Assim, normalmente acontece, os caras caem de rendimento e eu consigo manter e até subir o meu rendimento durante o jogo. Isso é graças a a questão dos treinos, o que você tem me orientado. Então, a dor que eu tinha no ombro atrapalhava a saca, atrapalhava o movimento, diminuiu. Tudo isso está ajudando demais, que é essa questão de você organizar o seu treino para o objetivo que você tem, né? Assim, periodizar o treinamento do André não é muito difícil, porque é um cara constante. Então isso é importante, a gente não precisa fazer uma tabelinha que ele tem que ticar lá tudo que ele vai fazer na semana. Então
Então, treino dia a dia, a gente não precisou fazer isso. Porque o André é um cara consciente naquilo que ele tem como objetivo. Então, não fica difícil a gente conduzir aquilo que a gente quer alcançar com ele. Dentro disso, nosso principal objetivo com o André não era melhorar o desempenho cardiovascular dele, porque o desempenho cardiovascular é um cara regular, então está sempre ali trabalhando para isso. Tá? Até por isso ele consegue alcançar um limiar dentro do jogo, tá? Em relação ao esforço dele. Então, não é um cara que sente muito cansaço depois de 20 minutos de treino, 30 minutos de treino. Então, é um cara que mantém esse limiar. Dentro disso, nossa periodização para ele, principalmente, tem que ser o objetivo dele não lesionar. Manter essa regularidade. Você quer chegar além disso? Você quer competir um ATP? Não vai competir um ATP agora. Não. Então, já tá velho para isso. Um ITF no futuro eu quero. Já tá velho pra isso. Não, mas o ITF dá, porque o objetivo é ser, pelo menos, ficar entre os 10 do mundo com 80 anos, tá bom, então, não? Isso aí já tá bom. Esse dá. Aí dá, não tem jeito, né? Tá bom. Então, dentro disso, manter a regularidade dele. A gente tem que colocar alguns treinos que vai melhorar o gesto esportivo dele, ou seja, afunilar a técnica dele, tá? E para isso, é muito importante o fisioterapeuta ter um trabalho multidisciplinar ali e conhecer muito bem o esporte que o paciente vai jogar, que o paciente vai praticar. Então, é um paciente, é um corredor, é um fisiculturista, não vai trabalhar só como fisioterapeuta, obviamente, mas dentro disso um jogador de futebol, não lesionar, manter a melhora da condição cardiovascular, para evitar que esse cara se lesione. Então, se ele fazer qualquer tipo de lesão e tiver que ficar um tempo parado, então, além de mexer totalmente com o psicológico dele, né? Sim. Mexer totalmente com o psicológico, a gente ainda vai ter uma regressão na condição cardiovascular e então a gente não pode chegar a esse ponto. Pensando em não chegar a esse ponto, a gente passa treino funcional, que ele faz ali, não é todo dia, chega na quadra e raquete. Não. Então ele vai para o medicine ball ali, faz o gesto esportivo. Bastante. E também não é catar a bola e ficar jogando a bola na parede brincando, igual a gente fazia quando era criança. Tá? É fazer o gesto esportivo. Lembra, naquela bola ela tem um peso, que é mais pesado do que a raquete. Sim. E a bola, certo? Então isso não é porque a gente quer deixar ele bombadão, não é. Mas é fazer com que essa regularidade aconteça a partir de uma consciência muscular. Então essa consciência muscular vai trazer para o paciente uma memória muscular que vai fazer com que ele faça isso com regularidade e com facilidade da técnica mais afunilada, tá? Sim. E aí dentro disso a gente vai passar algumas outras coisas para melhora da condição muscular, melhora do desempenho cardiovascular, que no caso do André a gente está meio que... mobilidade, que você passou bastante, eu tenho feito bastante exercícios de mobilidade. A mobilidade é um dos pilares da prevenção de lesão. Então, a gente sempre tem que colocar mobilidade nos treinos aí, na nossa periodização, ter pelo menos um dia de mobilidade, tá? Dentro do gesto esportivo. Então, não é mobilidade de alongamento, vou catar o cara e vou fazer alongamento com ele. Não é só isso. Tá? A gente tem que alcançar o nosso objetivo ápice desse paciente. Então, qual que é o ápice do André? É o ATP? É o ATP dos velhos. Ele vai chegar lá? ITF. Ele vai chegar no ATP dos velhos? 80 a mais. Mas pra gente chegar lá, com 80 anos, jogando com regularidade e mantendo o mesmo desempenho esportivo, a gente tem que periodizar o treinamento dele. Não é todo dia raquete. Bater bola na parede, bater bola com o Eduardo, com o Marcão, não é todo dia só isso. Tá? Senão a gente vai evoluir para as lesões, as tendinites, e nunca vai melhorar a condição esportiva dele. Realmente eu não faço. Eu tenho tentado, eu fazia muito, assim, todo dia eu tenho algumas pessoas meio que agendadas, então eu botava cada dia um nego lá para jogar um pouquinho. Eu tenho diminuído esses jogos e tenho feito um pouco de trabalhos específicos que eu chamo de footwork. Então eu vou para o paredão, boto o som de cone e fico correndo ali, fazendo movimentos sem a raquete, às vezes com a raquete, mas sem o impacto da bola. Fazendo o gesto do tênis ali, que eu tô, e melhorando principalmente minha movimentação de perna, porque tênis é praticamente perna. Você tem que chegar equilibrado na bola de forma correta. O braço é o menor dos problemas. A questão toda é mais a perna e o quadril. Então, eu tenho feito muito sobre isso, além da questão da mobilidade, do reforço da musculatura que você pediu. Agora você pediu para reforçar um pouco mais aqui a parte do antebraço e tal. O que a gente colocou no treino do André hoje, toda semana a gente
vai ajustando, né? E o legal disso é não ter uma periodização engessada. Semanalmente, a gente tem que avaliar nosso paciente. Então, esses microciclos, como a gente divide a periodização? Tinha um pouco sobre isso. Como a gente divide a periodização? É um macrociclo, os mesociclos, que são ciclos menores, e os microciclos, que são os menores ainda. Como a gente vai dividir? Esse macrociclo, a gente vai colocar uns 6 meses, um ano? A temporada. Uma temporada? Uma temporada de sei lá, temporada de tênis, vamos supor. No meu caso, o cara que vai fazer uma corrida seria uma prova longa que o cara vai fazer em determinado momento. Exatamente. Jogador de futebol chegar nas finais. Então o cara começa com a pré-temporada, a temporada ali onde está começando. Exatamente. Então, para esse objetivo, vai ser o principal jogo lá, vai ser a temporada toda. Então, dentro disso, a gente vai estabelecer um objetivo. Tá. Então, a gente tem que alcançar esse objetivo nesse macrociclo. Nos mesociclos, a gente vai fazer a avaliação periódica dentro desses mesociclos. Então, nesses mesociclos, a gente vai dividir a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses, a gente vai estabelecer um objetivo e a gente vai avaliar esse paciente a cada 3 meses. Dentro desses mesociclos, tem os microciclos, que a gente pode dividir em semanas. 2 semanas, 1 semana. Eu gosto sempre de colocar 1 semana, tá? Os microciclos. Por quê? Dentro disso, eu consigo avaliar meu paciente de forma mais próxima de mim, tá? Então, do caso do André, a gente avalia ele toda semana. Né? Essa semana a gente observou que o que a gente tinha estabelecido na semana passada e retrasada, que foram a descompressão articular com os exercícios do pêndulo de Codman, a gente alcançou. Então a gente tirou a pressão intraarticular dele. A gente avaliou hoje, aparentemente a dor diminuiu, é mais a dor de cansaço do exercício, então a gente trabalhou mais com recovery. Para isso, vocês viram lá nos vídeos anteriores. Sim, tá nos stories, né? É isso aí. E aí, nesses microciclos, a gente avaliou hoje e a gente colocou alguns treinos específicos para o André, que ele não estava fazendo. Então, ele falou, esses dias eu fiz um jogo, senti o braço um pouco mais cansado, senti um pouco de dor, mas no dia seguinte não estava com dor. Qual que é o grande problema dessas dores? Toda vez que a gente faz uma atividade física, a gente libera mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios é o que faz com que a gente tenha uma melhora da função muscular, né? Então, o nosso corpo ele é adaptativo, então outras fibras acontece o processo de hipertrofia. Então, outras fibras aparecem naquela região, por isso o músculo cresce, né? E para acontecer isso, as fibras se rompem e aí gera um resíduo metabólico. Esses resíduos metabólicos é o que as concentrações de ácido lático, os quadros dolorosos, a rigidez ali da musculatura. Então, para a gente diminuir isso, porque esse processo muito contínuo, muito perto um do outro, a gente pode evoluir para uma tendinite. Sim. Para não acontecer isso, a gente vai começar a trabalhar um pouco de força nesse primeiro momento com o André. Então, força dos extensores de punho, muito comum no jogador de tênis, tá? Epicondilite lateral, muito comum. Cotovelo de tenista, né? Exatamente. Na terminologia inglesa, eles chamam de tennis elbow, né? O cotovelo de tenista. Então, para não acontecer isso, o André não chegar a esse ponto, a gente vai começar a trabalhar os extensores de punho dele, até para ele ganhar um pouco de mobilidade. E vou contar para vocês por quê. Eu não falei para ele isso, então ele vai descobrir agora. Me conta isso. Surpresinha. Hoje, quando a gente posicionou o braço do André, aqui na abdução do corpo, né, colado ao corpo lateralmente, e eu pedi para ele supinar a mão, ele pronar a mão, ele tem uma grande dificuldade de estender e voltar e manter a mão pronada. Repara que ele faz, a mão dele vai e volta. E aí, para fazer esse movimento aqui de extensão do punho, ele tem pouca mobilidade. Então, por mais que o tênis a gente exige muito disso, a gente precisa trabalhar um pouco dessa mobilidade. Então, talvez alongar músculo agonista e antagonista, né, definir bem isso, fazer os trabalhos de alongamento e mobilidade do punho aí. Interessante. Beleza. Perfeito, anotado. E aí ele mostrou pra gente que ele faz muito exercício de antebraço, né? Mas ele trabalha muito aqui, os flexores do punho. No tênis é super importante a gente trabalhar os flexores de punho, mas de forma ativa. De forma resistida, a gente tem muito trabalho dos extensores. Porque o movimento começa sempre com a mão lá para trás. O toque na bola, um pouco da fechada do punho e trazendo o braço medialmente. Então, chicotada. A chicotada.
A chicotada do patrão. A chicotada. E depois eu que sou carrasco, né? Você é sádico. Eu que sou carrasco. Você é sádico maldito. É sádico maldito mesmo. Então, dentro disso, é muito importante a gente trabalhar os extensores de punho de forma resistida. Então, nesse primeiro momento, eu quero ganhar bastante mobilidade com o André no punho e cotovelo, tá? E trabalhar junto os exercícios de força, porque é importante que ele tenha força para fazer regularidade nos treinos. E depois, consequentemente, a gente vai ganhar aí a estabilidade da resistência muscular. Tá? Não, então, maravilha. Entendem que para cada ciclo tem um objetivo? Então, quando a gente olha para o André, a gente pensa no objetivo principal dele, a gente estabelece esse objetivo e traça alguns caminhos. Dentro desses caminhos, a gente vai chegando mais próximo daquele objetivo final. Tá? Lembrando que esses ciclos eles podem ser alterados. Sim. Então, por que eu coloco sempre um microciclo de uma semana? Porque dentro dessa uma semana, eu posso fazer pequenos ajustes. Que é no caso do André. Reparem que a gente colocou um ajuste diferente nele. E a gente colocou mais um ajuste agora. Então, trabalhar as mobilidades. Sim, se você traz tudo de uma vez só, o cara espana. Você vai e outra, você não consegue nada. Quem trabalha tudo não consegue trabalhar nada. Especificamente. Então, nessa semana, a gente vai introduzir um exercício diferente para ele. Né? E tirou um outro exercício que ele estava fazendo de força. Né? Que é o de flexores. Né? A gente vai diminuir a intensidade dos flexores e trabalhar um pouco mais a força dos extensores. Então, esses pequenos ajustes vão acrescentar lá no final nosso objetivo e principalmente não deixar ele lesionar durante a prática esportiva dele. Não, perfeito, muito bom, interessante. Vamos fazer esses ajustes, sem dúvida nenhuma. Uma outra questão que pesquisando sobre o tema comentam é essa questão você comentando que vai fazendo ajuste, vai modificando, e dependendo da condição da pessoa, do atleta ou de quem pratica a atividade, e você vai ajustando quando você tem um acompanhamento. Mas muitas vezes a pessoa não tem esse acompanhamento ou a pessoa vai fazendo por conta própria e pode chegar naquele fator que o pessoal comenta que é o fator platô, né? Que chega num ponto que o cara não evolui, não muda, não sai do mesmo lugar e fica estagnado. Acontece muito, cara, muito. Por isso que até é muito comum galera que treina, né, fica dentro de um ciclo de academia e tudo mais, ouvi muita galera falar, vou apelar para o suco, porque estou estagnado, não consigo ganhar mais nada. Mas será que esse cara está tendo uma orientação na nutrição dele? Está fazendo uma dieta específica? Está dormindo bem? Está suplementando pós o treino? Como que está a periodização desse treino? A galera acha que muito treino é o que vai fazer ficar grande. Dele. É o ápice dele, é o cara que vai correr melhor, é o cara que vai levantar mais peso, é o cara que vai jogar melhor. E não é. Não é isso. Não é isso. Não adianta você chegar na quadra e bater bola todos os dias correr 10 quilômetros, se você não estabelece alguns objetivos. Então, correr todos os dias 10 quilômetros vai ser legal. Você vai conseguir alcançar aquele objetivo, né, de correr os 10 quilômetros. Sim. Você vai melhorar ali sua capacidade? Mas vai chegar uma hora que você não vai mudar daquilo. Você vai ficar sempre nos 10. Vai ficar sempre nos 10. Só que quando você precisar correr os que você quiser se aventurar ou ir correr os 15, você não vai conseguir correr. Porque a sua regularidade está nos 10 km. Então a tua frequência cardíaca vai ficar um pouco mais estendida, não vai conseguir alcançar o teu pace, que normalmente é dentro dos 10 km. Então, aqueles treinos de fartlek, que é ir para uma intensidade maior, diminuir. Intensidade maior e diminuir. É para você jogar o estímulo para a tua carga muscular, para a tua estrutura muscular, avisar o teu coração, em algum momento você vai precisar fazer esse pico. Então você vai acostumando a tua atividade cardiovascular para aquele exercício específico. Então dentro disso você vai trabalhando e vai alcançando esses pequenos objetivos, né? Perfeito. Entendi. Que doido. É muito complicado, isso acontece bastante mesmo. E é comum a gente ver aqueles atletas que evoluem para canelite. Sim. Né? E lembrando, o corredor, principalmente o corredor, e até para você, André, isso também é legal para o tênis. Normalmente você joga de manhã. Sim, eu faço essa parte aeróbica mais pela manhã, sim. Mas pela manhã. E se você pegar um jogo de um campeonato desse, você precisa ficar o dia todo jogando? Você faz um jogo de manhã, 2 jogos de manhã, faz 2 jogos à tarde. Tá. Provavelmente eu vou cansar. Eu não entro, hoje em dia eu não entro nesses torneios. O pessoal até me convida, chama, fala, vamos participar, vai ter torneio esse ano. Eu falo, cara, não é meu objetivo nesse momento.
Porque, Exatamente. assim, eu já estou jogando 4 jogos lá do ranking, tem minhas filhas que a gente leva para disputar esse tipo de torneio, tanto no jiu-jitsu quanto no tênis. Então, eu falo, cadê? Quando elas crescerem, tiverem maior, aí eu posso me dedicar a isso, porque eu já fico tanto tempo, às vezes, fora. Porque se eu não falar que eu vou passar o final de semana jogando, eu acho que eu não volto para casa. Ou fica sem casa, né? Eu fico sem casa, assim, então eu prefiro não. Os jogos do ranking eu consigo agendar. Então é meio que mais organizado, fica mais simples de eu encaixar isso na minha rotina de vida, da família e tudo mais. Então eu prefiro evitar os torneios por conta disso. Então dificilmente eu vou jogar 2, 3 jogos no mesmo dia, porque é uma opção, entendeu? Não que Mas isso, eu não consegui, eu teria dificuldades, sem dúvida. mas não que isso vá comprometer a estrutura dele, não acho que ele vai cair o rendimento dele, tá? Contanto que ele mude a estratégia de jogo dele. Sim. O André é muito constante, pelo que a gente observa, né? É. De jogo, ele é muito constante dentro da prática esportiva, dentro do gesto esportivo e no jogo. É constante e linear no desempenho dele. Agora, se ele for jogar 2 jogos no dia, 2 jogos não é nada absurdo, mas um jogo de manhã, 8 horas da manhã, e outro 3 horas da tarde, ou 2 horas da tarde, que está naquele ápice do sol, tempo seco, ele vai sentir. Boa. Então, a gente tem que olhar para isso também. É muito comum acontecer isso no corredor. O cara costuma correr muito de manhã e à tarde vai para academia, ou vice-versa. Só que quando ele vai jogar de manhã, ou o cara vai correr numa praia, que a pressão atmosférica é um pouco maior, a gente tem um desempenho, uma disponibilidade maior de oxigênio, mas a pressão atmosférica é muito maior. Então a pressão atmosférica maior naquele cara que está acostumado a correr lá numa altitude um pouco mais alta, vai sentir a diferença. Então é importante que coloque esse tipo de treino dentro da rotina dele de treino, tá? Se é um cara que corre uma corrida de aventura, por exemplo, hora ou outra ele vai ter que correr no meio do mato. Sim. E essa corrida talvez dure 4 horas, uma ultramaratona ou uma próximo disso. Ele tem que tentar colocar isso. Tem que colocar um treino desse no sol, para o corpo dele se adaptar àquilo. Senão vai ser um desgaste metabólico muito grande. E esse cara não vai ter o mesmo desempenho. Não vai conseguir desempenhar. Ele corre muito bem de manhã, muito bem. Mas se colocou uma corrida dessa nesse período, ele sofre. Então é importante a gente entender isso. E isso entra dentro daquilo que a gente fala da aclimatação, né? Do genótipo, do fenótipo, do que a gente falou no começo, né? Sim, exato. Aquilo entra nessa parte. Exatamente, aquilo que a gente tem da gente como uma característica genética e aquilo que a gente trabalha para melhorar o desempenho, né? Então, o André, genética dele é magro, sempre magro, tem uma boa qualidade muscular. Já fui mais cheinho assim. Mais cheinho assim. Vocês viram que ele olhou pra mim, né? Já fui mais cheinho. Mais cheinho assim, vocês viram que ele olhou pra mim. Já fui. Obrigado. Obrigado, Nutri. Obrigado, Bernardo Maia. Tamo junto. Mas são os objetivos. Eu não jogo tênis com a mesma regularidade que o André joga. Então, o meu esporte principal é diferente do esporte dele. Então, eu preciso ficar magrinho igual ele? Preciso. Não preciso, tá? Então, para o meu esporte hoje... Você corre de kart, né? Corro mais de kart do que qualquer outra atividade física e vou para academia. Então, de vez em hora ou outra eu coloco um treininho de corrida, mas porque eu gosto também. Mas academia com uma certa regularidade, o dia que eu não vou para academia eu treino em casa. Então, a gente tem dentro disso. Se eu vou correr uma corrida de 95 quilos e estou muito magro, eu tenho que colocar muito peso no kart, muito lastro no kart. Então, isso me atrapalha. Então, a distribuição de peso do kart fica diferente. Então, eu sinto que isso me atrapalha um pouco mais. Tá? Certo. Então, eu tento manter ali os 88, 90 quilos, coloco 10 quilos de lastro, tá bom. Normalmente eu perco 2 quilos ali, no máximo 2 quilos numa corrida. Mas de hidratação e tudo mais. De hidratação e tudo mais. Inclusive, eu acho que eu nem te contei, esse final de semana desidratei. É mesmo? Desidratei. Passei muito mal, fiz 2 corridas. Mas você consegue levar a garrafinha d'água ali? Você não tem como beber. No kart não. No kart não tem como beber. Eu hidratei antes, durante as 2 corridas que eu fiz, e depois. Nem no box dá pro cara... Não tem como, né? Não tem como. Não dá muito certo. Mas essa primeira corrida que eu fiz, eu hidratei antes, mas estava muito quente, muito calor mesmo. Aí a gente estava com quase 40 karts na pista, que foi um treino de warm-up, uma corrida
de warm-up, então é bastante kart para a gente fazer aquela distribuição. Dentro disso, o kart fica soltando aquele vapor, Sim. na pista quente, pneu fritando toda hora na pista, sobe aquele mormaço, aquele sol que tava, não tinha vento, então ficou abafado. Imagino. Comecei a desidratar, o macacão tem todo o tudo isso, trecho e tudo mais, né? Meu capacete ficou inteiro molhado por dentro. Nossa. Eu tirei minha balaclava, que é aquela proteção que a gente coloca no rosto, né? Aquele pano que a gente coloca no rosto, aquela máscara. Eu torcia ela no final da segunda corrida. Perdeu muito líquido. Muito líquido. E aí, né? Acabei a primeira corrida, já logo em seguida fui para a segunda. Não dá nem tempo de hidratar entre esse e outro, eu tomei 2 goles de isotônico, montei no kart e foi embora. Bora de novo. Rapaz, chegou no final da corrida, todo mundo, você olhava, todo mundo tava jogado no box, assim, largado. Todo mundo na mesma situação. Uma situação. Eu comecei a ficar meio uma dor de cabeça, comecei visão meio turva. Falta de água. Falei, cara, preciso hidratar. Tomei mais 2 garrafinhas de isotônico, uma de Coca-Cola e uma de água. Comecei a passar mal, e aí começou a me dar crise de ansiedade, porque eu tava passando mal. E aí eu tive que pegar minha premiação, fiz uma colocação boa, tinha premiação, então eu tinha que esperar o troféu, e passando mal. E nada, cara. Aí fui tomando Coca-Cola, entrei debaixo do chuveiro, água gelada na cabeça. Isso foi, terminei a corrida, 4 horas da tarde, eu fui fazer xixi quase 1 hora da manhã. E assim, um xixi escuro, cara, escuro. Então, uma perda de proteína ali e tal. A gente fala pensa numa rabdomiólise, né? Uma CPK muito alta, obviamente não dosei minha CPK para falar que estava numa rabdomiólise. Mas todas as características eram de uma desidratação profunda. Então, trazendo isso para o esporte de corrida, por exemplo. Sim. Esse cara não está acostumado a correr no sol, não está acostumado a correr numa pressão atmosférica maior, ele vai sofrer. Ele vai sofrer tanto quanto eu corri. Eu sofri na corrida. Sim. Normalmente eu não faço esses treinos à tarde. Entendeu? Você não está acostumado, seu corpo não está acostumado. Meu corpo não estava acostumado a isso. Você não preparou para isso. Exatamente. Não expus meu corpo a esse tipo de estímulo, né? Então isso atrapalha muito. Tá? Caramba, é complicado. Tem que hidratar, meu povo. Hidratar antes. No caso dele não dá durante, e só depois. É isso aí. E só depois. Isso dá ruim. Dá ruim mesmo. Pensando aqui, vamos pensar um pouco aqui num atleta, de repente, de outros segmentos que a gente possa estar trabalhando, algum, de repente, que você já tenha atendido, algum caso, alguma coisa. Como é que você aplicaria isso, esse recurso, como é que você aplicou para fazer esse treino dessa pessoa diariamente, de algum outro esporte diferente que a gente possa trazer como algum caso aqui seu, que você tenha de exemplo de algum atleta? Tá, eu trabalho muito com atleta de corrida, né? Tenho bastante atleta de corrida. Então, e hoje é o que tem mais facilidade hoje da galera praticar, né? Atleta de tênis, de jiu-jitsu, você comentou do boxe. Eu tenho um paciente do boxe e ele tem muito problema de torção no tornozelo, cara. Tinha muito problema de torção no tornozelo. Então, por conta da movimentação. É o tempo inteiro a movimentação de perna, né? Então, essa movimentação de perna, ele não tinha uma estrutura forte. Reparem, para vocês verem, normalmente os atletas de boxe, eles têm uma estrutura de tronco muito grande e a perna fininha. A perna fina. Mas esse cara não tem força de perna, ele não tem hipertrofia de perna. Mas esses caras têm muita resistência de membro inferior, muita resistência muscular. Tem uns caras assim na academia também que você olha e você fala, nossa, aquelas canetinhas fininhas, canetinhas. Cara grandão. Eu não sou muito diferente disso não, viu, gente? E as perninhas finas, que os caras não treinam a perna, maluco. Pois é. Então, esses caras têm uma resistência muscular muito grande, tá? Então, de panturrilha, ele tinha uma resistência muito grande. Tanto que os treinos de melhora da capacidade cardiovascular e de mobilidade da perna, um dos treinos é pular corda. Sim. Eles pulam muita corda. Pula bastante corda, é verdade. Pula a corda 5 minutos, descansa 1. Pula mais 5, descansa 1. Pula mais 5, descansa 1. Então isso é legal. Uma coisa que a gente colocou nele, nesses treinos dele, o fortalecimento de sólio e tibial anterior. Tá? Porque vai dar estabilidade para a articulação do joelho dele, para a articulação do tornozelo dele e, consequentemente, ia melhorar. Outra coisa que a gente trabalhou muito, ele fazia muito a utilização dessa movimentação, dessa mobilidade com a bota. E a bota, ela, de certa forma, ela dá uma estabilidade na articulação do tornozelo.
Tá? Então eu tirei a bota dele em alguns treinos. Nesses treinos que ele passava comigo, a gente tirou a bota para tirar a estabilidade dele e eu fazia essa movimentação dele na areia. Na areia. Na areia. É bem instável. É instável, né? Tem toda essa irregularidade da areia, né? E isso gera um estímulo proprioceptivo gigante no paciente. Tá? Então a gente desenvolve um pouco mais de neurotransmissor. Então, ele cria uma estabilidade ali articular por conta dessa liberação de estímulo. Então ele começa a entender, não, meu corpo precisa compensar mais aqui, mais ali, e dentro disso o corpo vai se adaptando. Interessante. Tá? E aí, hoje é um paciente que a gente não atende mais com tanta, eu não atendo ele mais com tanta regularidade, né? Porque não teve necessidade mais. Hora ou outra aparece com dor. Esse final de semana eu atendi ele, no sábado de manhã eu atendi ele com dor, mas era outra coisa. Ele fez uma torção de punho. Fez uma torção de punho. Tava batendo no Jack lá, sabe, naquele boneco que ficou batendo. Tá, sei. Tava batendo e torceu o punho. Não tinha estabilizado direito, torceu o punho. Delícia. Que maravilha. Acontece. Acontece. Tem que ser. Na corrida, muita canelite. Muita canelite. Tá? Talvez a falta de adaptação do tênis, mas a gente pode pensar também na estrutura onde ele está correndo. O chão, como está o chão que ele está correndo. Está sempre num chão muito rígido e muito regular. Só treina na esteira e vai correr na rua. Exatamente. E a esteira é um dos treinos que eu gosto muito de colocar em atleta de corrida. Gosto muito de colocar. Por quê? Ele cria constância. Tá. Ele mantém o pace dele. Mantém o pace ali regular. Exatamente, regular. E os treinos de HIIT, por exemplo, que é aqueles treinos que a gente comentou na semana passada, para aumentar a captação e diminuir os índices glicêmicos e tudo mais, eu gosto muito de colocar na esteira. Eu consigo trabalhar a velocidade do meu paciente. Você consegue fazer essa variação. Exatamente, eu consigo trabalhar a velocidade do meu paciente e isso gera uma quantificação para a gente. Né? Tudo isso gera dados para a gente. Sim. E aí a gente consegue colocar qual que está o pace dele especificamente. Ele não vai na rua onde tem uma subida, uma descida, por mais que seja um nível muito pequeno, tem sempre uma mudança. Sim. Né? Na esteira não, a gente mantém o mesmo ritmo e a mesma planicidade sempre, né? Constante. Interessante, mas é importante também ele ir para a rua onde ele vai Exatamente, correr, né? Ir para o terreno, se ele vai correr no meio do mato, como você falou, ou se ele vai correr no asfalto, é bom ele ter esses treinos nesses locais. Exatamente. Por isso que, por exemplo, a gente fala tanto de periodizar o treinamento. E né? principalmente no horário que for a prova, de repente. Exatamente. Nesses atletas de corrida nessas corridas de aventura, né? Um off-road aí, uma corrida de aventura, eles correm numa planicidade totalmente regular, né? Então, tem as descidas, hora ou outra você acaba pisando num galho, então às vezes tem que pular alguma coisa e tal. Sim. Então, cara, a corrida não tem jeito, né? Não tem jeito. Então a gente tem que colocar ele para treinar pelo menos um dos dias ou 2 dias muito próximo do que vai ser a prova, né? Talvez não naquela ápice tal, todos os dias, mas a gente tem que colocar muito próximo disso pelo menos 2 vezes na semana. Então, para também não evoluir para as canelites, para as torções, né? No meio da corrida o cara vai torcer o pé, né? Aí não dá, né? Aí não dá. Aí realmente é bem ruim. Entendi. Não, bacana. E se a gente pensar na questão da periodização para treinos diferentes, por exemplo, como você falou, um cara que corre, mas de repente um cara que levanta peso, qual seriam as diferenças desses tipos de periodização? O que você faria com um, que você não faria com o que você pode fazer com um, o que você não pode fazer com outro, comparando universos diferentes e objetivos diferentes? Tá. O cara que levanta peso, ele não precisa de resistência muscular, ele precisa de força, muita força. Então é um cara que eu vou colocar para treinar como eu treino, como você treina na academia. Todos os dias a gente vai lá, treina grupos musculares diferentes, certo? E isso é periodizar. A gente está gerando descanso para o músculo para ele se recuperar. Sim. E, de fato, acontecer hipertrofia. A gente quer esse cara bombadão? É um cara que vai ter um pouco mais de peso, mas é um cara que tem definição. Da maratona ou do... Não, o cara que levanta peso. O cara que levanta peso, que é o cara bombadão. O objetivo dele é ficar bombadão. É ter muita força. Ter muita força, mas ficar grandão. Consequentemente, ele vai ficar grandão. Sim. Mas é um cara que tem um desenho muscular. Reparem,
Provavelmente não. Eles têm uma barriga. Às vezes tem barriga e tudo. Mais boladão. Tem o braço grandão, mas às vezes tem até barriga, definição. realmente. Então você não vê aquele cara... Não, seco é difícil. Bombadão. Eles são grandes, né? Sim. Normalmente esses caras são grandes, né? De estrutura. E eles têm muita força. Muita força. Então não é um cara que eu vou colocar na academia para fazer 10 repetições. 4 de 10 repetições. Não. É um cara que algumas vezes eu vou colocar pequenas repetições. Poucas repetições. Né? Então é aquele exercício mais pesadão. Bota e tudo que tem de carga. Tudo que tem de carga. Mas não trabalhar só na carga máxima dele, mas muito próximo. Então a gente tem um exercício, uma avaliação que a gente faz para quantificar essa carga máxima dele para cada exercício. Então tem todo um protocolo, né, para isso. Não vou entrar em muitos detalhes porque é um protocolo mais grande, mas a gente faz um aquecimento muscular, a gente gera um estímulo, espera 5 minutos, de 3 a 5 minutos, descansou a musculatura, o exercício intenso. E a gente coloca aquela repetição máxima. Hoje a repetição máxima dele está em, sei lá, vai fazer uma flexão, 40 quilos. Flexão de cotovelo, né, a famosa rosca direta. 40 quilos. Para fazer essa rosca direta com 40 quilos, muito pesado, talvez ele tenha um bíceps forte, mas o antebraço dele não é forte. Não é forte. Então a gente também tem que trabalhar o antebraço. Então repare que não é simplesmente só aquele músculo específico para aquele movimento. Sim. O cara que vai fazer o agachamento. Adianta muito ele ter uma perna muito forte para fazer o agachamento na carga máxima. Para tirar aquele peso do chão, ele tem que fazer uma força na lombar. Na lombar. Então ele tem que ter os paravertebrais fortes para não correr o risco de rodar nenhuma vértebra ou não lesionar. Um abdômen muito forte, porque senão ele pode ter um deslocamento das vísceras. Tá? Então é muito importante isso. Eles são barrigudão, mas a consistência muscular deles é muito grande de abdômen. Tá? Para estabilizar isso. Então o músculo agonista e antagonista, dentro daquele gesto, tem que estar muito estabelecido. Tá? Sem contar na força de punho. Né? E depois o desenvolvimento, que é o movimento de elevação dos ombros. Então, porque ele vai jogar esse peso aqui e depois ele vai agachar. Né? Isso acontece muito no CrossFit também, né? Sim, CrossFit tem. Só que no CrossFit é repetitivo. Que usa mais a barra, né? São os exercícios mais com pesos livres, né? Na academia, às vezes, o cara faz o supino ou o que for, aí tudo numa máquina. Aí o risco é menor. Exatamente. Mesma coisa as competições de supino. Adianta o cara ter um peito muito forte para fazer aquela única repetição, sei lá, com 80, 90 quilos, mas ele não tem um manguito rotador estabelecido. Olha o manguito aí. Precisa. Ele precisa ter, porque senão ele vai luxar aquele ombro, ele vai ter um desgaste articular muito grande. Um grande exemplo é o Ronnie Coleman. Vocês já viram como está o Ronnie Coleman hoje? Mas também é mais gordinho. Cara, ele fez uma artrose fodida, uma artrose ferrada. Por quê? Ele gerava muita carga. Sim, ele colocava muita carga. Cara, o desenho muscular dele e do Schwarzenegger era totalmente diferente, nível de competição. Ele era grande, cara, ele era todo estruturado, todo fibrado e tudo mais. O Schwarzenegger era mais boladão. Naquela época não tinha muito disso. Né? Então era todo mais boladão e tal. Tem toda uma diferença ali, né, dos fenótipos do paciente, né, e tudo mais, do atleta em si. Mas ele fazia os treinos dele, se você ver os vídeos dos treinos antigos dele, cara, era absurdo, o cara era animal. Ninguém botava o peso que o cara bota. Só que ele competiu até os 45 anos, se não me engano. Né? Acho que até mais, até se bobear, não tenho certeza. Não lembro. Mas hoje o cara anda todo curvado, ele não tem mais força de perna, ele ainda é grande, porque isso não mudou, né? A consistência muscular dele ainda é grande, mas é um cara que está todo artrótico. Então ele não tem força para andar, ele anda todo meio com a perna dobrada. A maioria das vezes ele vai nos eventos de cadeira de roda. Puta. Então, assim, o Schwarzenegger tá aí até hoje, né? Tá fazendo filme, o cacete. Né? Tá fazendo filme, tá ganhando uma grana aí. O Ronnie Coleman, vida, assim, dentro daquilo que ele tinha como objetivo, né? Ele alcançou, foi um recordista dentro de tudo aquilo que ele propôs, é um ícone dentro do esporte dele. Sim. Mas a qualidade de vida dele hoje é mínima, né, cara? Sim, o que a gente falou um pouco da questão do Guga lá e da outra vez que a gente conversou do Guga e do Murray e tal. Exatamente. Que um estourou, por isso periodizar o treino, né, cara? Por isso é importante periodizar o treino. Então, não é só botar carga, carga, que não vai resolver, né?
Isso é verdade. Isso é verdade. Isso realmente complica um pouquinho Totalmente mais. a vida, cara. Complica totalmente a vida do cara. Deixa eu pegar mais algumas coisas aqui que a gente tenha. O que a gente poderia falar também é do overtraining, né? Sim, isso é importante. Do overtraining. O que é o overtraining? É o desgaste muscular ao ponto de que o paciente não consiga mais fazer aquilo. A gente tem o esgotamento dos neurotransmissores naquele pequeno treino, naquele treino mais curto, né? Uhum. E depois, lá na frente, isso vai evoluir para uma lesão. As distensões musculares, as distensões de fáscias, né? Desde grau 1, 2, 3, então com mais fibras musculares, obviamente quanto maior o grau. Para o desgaste articular, ruptura de ligamento, isso é muito comum, principalmente de joelho, né? A galera está muito dentro daquilo de mobilidade, às vezes se expõe a uma carga que não está acostumado. Sim. E aí evolui para as famosas lesões aí. Então, o overtraining é isso, aquele desgaste onde o paciente tem uma absurda. Eu tive um quadro desse também, quando eu pedalava. Já teve um quadro? Tive um quadro desse. A gente foi para um pedal à tarde, era 4 horas da tarde. Tava com uns amigos. Na verdade, eu saí para pedalar com um amigo só. A gente ia fazer um pedal de mais ou menos 40 quilômetros. Então, eu levei uma garrafinha d'água só, que era o que me hidratava para aquilo, né? Não ia ficar carregando peso à toa. E a gente tinha programado para fazer esse pedal aí em 2 horas no máximo, porque a gente gostava de ir até lá. É um pedal que a gente fazia um pouco mais forte. Então, 40 quilômetros a gente fazia aí no máximo 1 hora. Mas a gente gostava de chegar lá, nesse lugar que a gente ia, para esse lugar que a gente ia. Às vezes tinha um caldo de cana lá que a gente gostava de tomava esse caldo de cana, voltava tomando. Era isso, essa galera da bike. A gente bebia água até lá, chegava lá, a gente colocava no cantil, na garrafinha, né? O caldo de cana e voltava bebendo caldo de cana, era gostoso, parava no parque depois, tomava água de coco, conversava e tal. Relaxante. Aí no meio do caminho a gente encontra 2 amigos. Aí eles, vocês estão indo? A gente falou, a gente tá indo pra lá, tal, não sei o quê. Beleza. Você quer fazer uma outra volta, cara? E esse pedal que eles iam fazer, eu nunca tinha ido. Eu fiquei curioso. Eu não tinha ideia, mas eu fiquei curioso. Porque era um lugar que o pessoal falava que gostava muito e tal. Eu falei, bora. Vamos lá. Bora lá, vamos lá. Só que era um pedal de quase 100 km. A gente quase dobrou o pedal. Aí é puxado. Não, e eu parei de hidratar e tal. Comecei a desidratar, comecei a sentir que estava desidratando. Demorou muito pra gente conseguir achar um lugar que a gente ia conseguir repor a água. Porque no meio do mato não tem, né? Lugar. Era pelo mato. No meio do mato. A gente foi até Cabriúva e voltou. Então, assim, é um pedal de quase 100 km e de volta, né? Complicado. Dá uns 80 km. Sem parada para hidratar no caminho. Então, assim, não tinha lugar, né? E aí, só hidratando com água, a gente não repôs eletrólito. Começou a me dar uma cãibra, né? Esgotei neurotransmissor, esgotei o sódio e potássio ali, né? A bomba de sódio e potássio para irrigar o músculo, para acontecer a contração muscular. Obviamente, evoluir para os espasmos, né? E a contração e a cãibra nada mais é do que um espasmo muscular exacerbado. Então, esse espasmo muscular chega uma hora que eu pulei da bike e falei, não tem como. Não, vai embora vocês, fica aqui. Os caras, não, mas você tem que ir, não sei o que, mas eu tava com uma perna só, né? Uma câmera no vasto medial ainda. Uma perna só. Como é que eu fico aqui? Vai ficar no meio do mato? Não, eles buscam o carro e voltam pra me pegar. Tá. Aí, beleza, os caras, não, vamos tentando, a gente vai mais devagar e tal. E a gente pedalava muito forte, cara. E esses caras também pedalavam muito forte. E aí, foi mais um pouco. Chegou uma hora, cara, eu olhei assim, uma subida enorme assim pra volta. Os caras não tá perto. Tá perto quanto? Falta uns 30 km. Tá perto, 30 km. Eu falei, não tá perto porra nenhuma. Tá perto não. Não, tá perto bosta nenhuma. Me larga aqui, vamos lá, busca o carro. E aí a gente parava, descansava um pouco, ia mais, descansava, chegou uma hora que não tinha mais jeito mesmo. Mas não resolve, né? Não resolve. Não tinha jeito mesmo. Eu falei, ó, gente, é o seguinte, não dá. Eu não tenho condição. Dia 8 horas da noite. A gente saiu 4 horas da tarde, pô. E nessa hora já não tinha mais bateria no celular, não tinha sinal, quem tinha bateria não tinha sinal. Aí 2 deles falaram, bom, tá muito tarde pra você ficar aqui sozinho. A gente vai de bike, termina o pedal, pega a caminhonete, volta, te busca e te volta. Beleza. E o outro ficou lá comigo, porque se aparece uma onça lá, qualquer coisa, eu não ia aguentar correr. Aí você aparece a onça? Não, pô, se aparece alguém pra me roubar, a onça, sei lá. A onça vai pegar sempre que corre menos. Eu não ia ter jeito. Você ia correr menos, a onça ia te pegar do mesmo jeito.
Cara, não tinha jeito. Aí, você ia roubar, vai levar o que quisesse, porque eu não ia nem conseguir defender não, ali, né? tem que fazer. Não tem jeito. Aí ficou esse outro rapaz comigo, a gente ficou lá, que era esse que saiu pra pedalar comigo inicialmente. Também já não tava mais aguentando ele, cara. Já não tô mais aguentando também, velho. Então Ainda bem que você parou. Aí ele ficou lá. Também, os caras foram lá buscar, cara. Eu cheguei em casa, era 11 horas da noite, cara. 11 horas da noite. Nossa. Todo mundo preocupado, já tava quase polícia já atrás da gente. Loucura isso. Você se programou para uma coisa, não estava acostumado, e acabou forçando demais. Exatamente. Ia dar ruim, obviamente. Sim. Ia dar ruim. A chance era grande. Uma coisa, vamos ali, mais 20 km, mais 30, um pouco a mais. Agora, o dobro do que vocês tinham programado. Exatamente, mas era aquilo. Não periodizava o meu treino. Nessa época, eu não periodizava mesmo o meu treino. Eu corria de manhã 10 km e pedalava à tarde. Muito aeróbico. Era muito aeróbico. Não fazia treino de força nessa época, eu não estava mais fazendo treino de força. Então não treinava a perna, não fazia nada, esses gambetinhos. Esses gambetinhos, não que mudou muito, esses gambetinhos. Mas eu não tenho muita hipertrofia muscular no membro inferior. Mas eu tenho muita resistência e muita força, cara. Tudo bem. No membro inferior. Mas não tem aquela hipertrofia. Né? Que eu não preciso disso. Assim, para minha prática esportiva, eu não preciso disso. Então, eu preciso de punho, muito punho, né? Porque querendo ou não, é muito pesado pra gente ficar ali muito tempo. Então, no começo, eu tinha muito desgaste, cara. Nossa, meu antebraço acabava a corrida, eu tava com o antebraço travado, cara. Travado. Então, tava chegando perto de um overtrain, dia seguinte eu não fechava a mão, de dor. Fechava a mão. Pesado. E se fechava, fazia espasmo. Grudava, a mão ficava parada. Então, pesado. Complicado, hein? Complicado. Mas mais uma pergunta, como exemplo aqui que a gente possa mostrar para o pessoal. Por exemplo, eu faço 2 treinos por dia. Como é que você organizaria, vamos supor, uma semana minha, só para o pessoal ter uma noção. De manhã você faz isso, à tarde, na parte da tarde você faz isso. Como organizaria um treino de uma... No meu caso, que você conhece mais próximo, de uma semana, 7 dias, vamos lá, sei lá, eu tenho um jogo importante que eu vou fazer, vamos supor, domingo, eu vou fazer um jogo importante. Então, eu tenho a semana, a princípio, para treinar para esse jogo. Como seria essa divisão? Se vale a pena fazer 2 também ou não? Você fala, não, esse dia que você vai fazer um treino só. Aí você organiza. Eu colocaria um dia de descanso ativo. Mas começando segunda-feira, vai na ordem. Vamos lá na ordem. Esse atleta, se você conhece ele, é um cara regular, é um cara que tem muita explosão, é um cara que cansa rápido, para a gente poder pensar na estratégia do jogo. Na estratégia do jogo. Vamos supor que seja o cara que eu joguei hoje, que tem uma boa resistência, devolve bastante, mas como aconteceu no decorrer do jogo, ele vai caindo. Ele tem uma queda de rendimento. Como acontece com a maioria, né? Que eu jogo. Na segunda-feira, eu colocaria um treino de corrida de manhã. Corrida leve, tá? Mais distante, que dure pelo menos uns 30 minutos, tá? Pra gente atingir uma atividade metabólica ali, boa. Cara, 30 minutos, uma corrida de um pace de 5 vai estar bom, não vai estar ruim. Porque você não é um atleta de corrida. Mas se eu fosse fazendo uma esteira na velocidade 5, não, qual seria? Não, mais, né? Uma velocidade de 8, mais ou menos. Porra, isso não vai dar na esteira. Meia hora correndo 8 na esteira, não vai dar. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo. Eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar a besteira, então. Vamos descobrindo, interessante. A gente tem que colocar um pace de 5, porque você não é um atleta corredor. Sim, né? O de 5 já é 8 na esteira. 5,5, 8 na esteira tá bom. Entendi. Tá? E não é muito não, viu? Não é não, né? Não é não. Então tá, né? Eu posso começar andando? Fazer alguma Pode coisa? começar, pensando num treino de 1 hora, tá? 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. Tá, porque você aumentou minha corrida e você dobrou minha corrida. Era meia, você já falou 1 hora, foi alguma coisa errada. 30 minutos. Eu gosto sempre de todos os dias colocar o gesto esportivo daquele paciente, tá? Então, para ele melhorar a técnica. Depois disso, desses 30 minutos de corrida de manhã, eu iria para a quadra e treinava seu ponto fraco. Qual que é o seu ponto fraco? O ponto fraco é saque. Backhand, vamos supor. Backhand. Treinaria backhand na parede, tá? Mais 30 minutos de backhand na parede. À tarde, eu fazia o treino de força. Fiz 1 hora só de treino na segunda ali, feliz. À tarde eu faria o treino de força. Mas eu já aqueci, fiz o aquecimento já foi direto na esteira. Aí dentro da corrida da esteira tem um aquecimento, né? Dentro desses 30 minutos vai ter o aquecimento. Tá. Eu chego na academia e já monto na esteira e vou caminhando e vou aquecendo ali mesmo. Não faço um aquecimento, de um alongamento de perna, alguma coisa, não precisa nada disso. Não. Não tem necessidade. Pensando na prática, e até a gente falou um pouquinho disso na semana passada,
eu faria o aquecimento e não o alongamento. Tá? Entendi. Porque o Mas ele aquecimento dinâmico na esteira direto. Exatamente. Tá bom. Então, vai 5 minutos de aquecimento, uma atividade de 30 minutos, pensando que 5 minutos vai ser o aquecimento e 5 minutos vai ser o desaquecimento, você vai correr só 20 minutos. Melhorou, Mais hein? intenso. Melhorou, né? Tá melhorando. Mas não precisa começar no 8, então você vai começar Não, ali no você vai 6, começar no no 7. 6, vai aumentando gradativo, a hora que chegar para os próximos 5 minutos, você já tem que estar no 8. Né? Pensando que o 8 vai ser sua intensidade. No final eu vou correr 10 no 8, talvez. Não, 20. 20 no 8? 20 no 8, porque são 5 minutos de aquecimento. Aquecimento. Vai Aquecimento na subindo caminhada. a carga. Nesses 5 minutos eu caminho até correr os 8. Entendi. Você vai aumentando o gradativo, né? Dentro desses 5 minutos. Você que podia dar uma caminhada, pá. Não, você não tá passando no shopping, pô. Ver a televisão. Não tá passando no shopping, Não pô. pode. Entendi. Não. Tá bom. No final dos 5 minutos já vai ter que estar no 8. Certo. Fez aquela corrida de 20 minutos, vai fazer o desaquecimento. Tá. Começa, na verdade, no treino todo vai dar 25 minutos, né? Chegou nos 25 minutos contando os 5 de aquecimento, você vai começar a diminuir a intensidade. Não diminui de uma vez. Sim, tá? é progressivo. Então, progressivo, até que você consiga caminhar muito próximo para a tua frequência cardíaca, chegar muito próximo da tua basal, pensando numa atividade, numa zona 2, tá? A gente, uma hora pode falar um pouco mais sobre a distribuição das zonas, tá? Cardíacas. Legal, isso é A gente legal. pode falar. E aí, muito próximo da zona 2. Trazendo para a zona 1, pensando que a zona 1 é sua basal ali, né? Sua frequência cardíaca em repouso. Tá? Passou disso. A gente vai lá fazer meia hora do backhand. Mas com a raquete, a bolinha. Com a raquete, a bolinha. É que você fez assim, parecia com a medicine ball. Raquete, bolinha. Tá, entendi. Então tá. À tarde, faria o treino de força. Tá. Trabalharia muito cintura escapular. Tá? Por quê? Pensando no ombro. Tá? Então seria lá os exercícios lá do manguito e tudo mais. Desses tá? do pulmão. Nesse dia, à mas tarde, cintura escapular não é costas, não. Pega tudo, né? Pega também treino de costas. Isso. Pega eu faria costas e bíceps. Romboide. Pegaria costas e bíceps. É isso? Não, pegaria os músculos do ombro, né? Do manguito rotador. Então, pegaria ombro. Pegaria ombro e cintura escapular, quando eu falo, é romboide, trapézio superior, trapézio médio, tá? Então, tudo ombro isso aí, né? Pra mim. Tudo a linha escapular. Tá, então tudo ombro. Trabalhar ombro. Isso. A gente Você facilita a minha vida. É ombro, costas, peito, não. bíceps e tríceps, pernas. Nesse dia eu não treinaria peito. Grupo muscular que eu conheço. Nesse dia eu não treinaria peito, tá? Trabalharia mais cintura escapular, tá? Ombro, os músculos do ombro, tá? E os posteriores ali, mais superiores ali, pensando nas costas, tá? E esse negócio dos punhos? Do punho. Tá. Trabalharia mais o punho também. Na terça-feira, o André gosta muito de colocar a piscina como um recovery, tá? Isso é extremamente indicado. Depois do jogo eu tenho tentado ir mesmo. Entra na piscina um pouco mais fria, isso é ótimo, tá? Pro recovery dele isso é ótimo. Tenho feito mesmo. Na terça-feira, aí eu pensaria numa atividade de perna. De novo, tá? Mas uma atividade de perna, um treino de perna mesmo, tá? Um treino de perna. Isso já de manhã. Isso poderia se manter à tarde. A gente pode manter à tarde porque você gosta mais de jogar de manhã, né? Então terça-feira. Vamos passar de manhã. Então terça de manhã. Terça de manhã. Eu faria um jogo. Faria um jogo normal. Um jogo. Terça e quinta seria o jogo. Um set, 2 sets. Tenta manter próximo de um jogo inteiro. Tá. Terça e quinta. Beleza. Porque na quinta ficaria longe do seu jogo no domingo. Tá. Certo? Então, teoricamente, você teria já recuperado aquele desgaste intensivo. Até antes. Desculpa aí, então, né, Highlander. Desculpa aí, então, Highlander. Até antes. De quinta para domingo, já cansado e tá descansado. Descansado pra caramba. Tá muito descansado, mas vai lá, continua. Nessa semana, tentaria diminuir a quantidade de açúcar. Tá? Diminuir bastante a quantidade de açúcar. Nada de chocolate. Nada de chocolate, a não ser que seja os 80%, 70% lá, né? Os chocolates mais intensos, mais puros, tá? Então, de manhã faria esse jogo, hidrataria bastante para a tarde e suplementaria com muita proteína, tá? Isso, eu tô falando, não que eu seja leigo, mas o ideal seria, essa alimentação seria pensar num nutricionista, e eu sei que você faz esse acompanhamento, tá? Sim. Mas pensando na galera aí, a orientação sem
sem muita conhecimento de base, né? Na quarta, eu traria o treino de mobilidade. De manhã eu fiz o jogo, à tarde eu treino fiz de perna. Tá, Isso. beleza. Quarta. Na quarta, o treino de mobilidade, 30 minutos de mobilidade, tá? Junto do fundamento. Tá bom? Junto do fundamento. Então, aquela para funilar a sua técnica, então a gente não faria o backhand só, mas trabalharia um pouco mais o backhand, mas trabalharia o forehand e também o saque, tá? E aí faria o treino do medicine ball, que você gosta de fazer lá, o footwork, né, que você fala? O footwork. Footwork, trabalharia o footwork dele lá. Sem contar o jiu-jitsu, né, que você já faz os treinos de jiu-jitsu. Sem pensar no treino na semana do jiu-jitsu. Tira o jiu-jitsu. Não treinei jiu-jitsu essa semana. A gente não vai incluir os treinos de jiu-jitsu essa semana. Tá? Pensando só na atividade fim ali. Isso. Na musculação, na quarta, né, a gente está na quarta. Na musculação, na quarta, a gente poderia colocar o treino de peito, tá? Porque dá tempo de se recuperar até no sábado para fazer um descanso ativo. Domingo, né, esse jogo. Então, trabalharia treino de peito, abdômen, e aí voltaria para o bíceps e punho, de novo, tá? Aí punho, quando eu falo punho, os flexores e os extensores, tá? Beleza? Então a gente trabalhou a mobilidade e tudo mais. Na quinta-feira... De manhã eu fui jogar de novo. Você foi jogar de novo. À tarde, você pensou que você jogou lá 2 horas? Pode ser, uma hora entre 1 e 2 horas. 1 hora e meia, mais ou menos. Tá, entre 1 e 2 horas. Na academia, eu faria de novo o treino de cintura escapular. Você já fez o desgaste de manhã, eu faria o desgaste de novo à tarde. Mas é que eu, pensando no quadro do André, tá? Que é um cara que já tem uma prática esportiva mais frequente, né? Faria de novo o treino de cintura escapular e um alongamento. Um pouco de alongamento depois do seu treino, tá? Faria um pouco de alongamento pensando no gesto esportivo, tá? Então, alongamento lá de membro superior, né? De toda a cintura escapular, peitoral, pensando que você já treinou peito na quarta, tá? Na sexta-feira, eu colocaria outro treino de corrida, tá? Outro treino de corrida de manhã, esses 30 minutos. Igual na segunda, isso. Beleza. E faria de novo o treino de mobilidade, tá? Aquele do forehand, para funilar a técnica e tudo mais. Então a gente colocou 2 treinos desse na semana, certo? No sábado, faria o descanso ativo. Então vou bater uma bola para soltar a mesma musculatura, tá? Soltar a mesma musculatura, vai tranquilo e tal. Sim, não é jogo, é só bater bola. O cara do outro lado trocando bola e tal, sem correr. Bola para devolver, para tentar manter a regularidade, mas fazer esse treino de 1 hora, tá? No sábado você não vai fazer o treino à tarde, vai fazer só o treino de manhã. À tarde você pode ir para uma piscina, por exemplo, vai nadar, vai fazer qualquer outra coisa, porque gera um relaxamento muscular, ajuda no relaxamento muscular. No sábado, tenta dormir cedo, né, no sábado, e fazer o jogo no domingo. Tá? Bom. Então a gente consegue distribuir o treino dentro disso. Não que isso seja uma regularidade para toda semana. E pensando no seu jogo de domingo. Sim, tá? Parece esse tipo de atleta. Exato, mas só para ter uma noção de como a gente organizaria uma semana de um atleta que tem um objetivo, no caso, que seria um jogo ali específico. Né? A gente tem um treino base, né? Uma periodização base, e a gente vai fazer uns ajustes dentro daquele objetivo, que nessa semana é esse o objetivo do jogo de domingo. Sim, pegando em cima disso. Não, maravilha. Muito bom. Cara, eu acho que é isso. Acho que a gente conseguiu falar sobre bastante coisa. Trouxe muito exemplo, que eu acho que o pessoal gosta de ter exemplo. Até em atividades diferentes, eu acho que a gente puxa mais para o tênis, porque é a minha realidade, não tem muito como fugir disso. É a realidade que eu vivo hoje. Mas a gente falou sobre musculação, a gente falou de corrida bastante, a gente tem falado muito sobre corrida. Né? Falou de kart, né? A sua questão também do kart. Então, acho que a gente conseguiu abranger algumas atividades aqui junto para tirar dúvida do pessoal sobre... Parece besteira, mas esse treino de kart, por exemplo, a minha frequência cardíaca, em 30 minutos, ela mantém por um bom tempo em 160. Mas você está sentado e tal, mas tem, além de toda a tensão, o estímulo né, simpático do corpo, que é um estímulo neural. Então você tem toda aquela agitação do corpo e ainda você tem toda a força, cara. Porque você fica de força, você vai para lá e vem para cá. A compressão da força G no kart não é tanto, mas num carro a força G chegou a do Sainz lá na freada dele lá em Mônaco, chegou em quase 8 G. Então uma desaceleração absurda, cara. Nós, meros mortais, que não tá acostumado a esse estímulo, uma dessa daí, você apaga.
você apaga, porque é influxo cerebral. Tá? Então, esse impacto é um esmagamento de 8 vezes o peso do seu corpo. Então, pensa, uma desaceleração, o cara estava em 220, chegou a 60 por hora, em 2 segundos. Em 2 segundos. Então, cara, você faz um vácuo, né, no corpo. Então é pesado. E outra, sem contar que ele tem que se manter sempre ali, né? Sim. Então o treino pensando nessa periodização de um piloto, por exemplo, a gente trabalha muito cintura escapular, porque tá todo o tempo todo ali trabalhando, a gente faz muita força de ombro anterior. Tá usando também bastante E pescoço, né, cara? Pescoço. Sim. Olha o pescoço do Rubinho Barrichello. Cara, o pescoço dele é largo. Pescoçudo. Olha o pescoço do Massa. Cara, o pescoço dele é curto, né? Que do Massa é curto, então dá a impressão de ser mais largo. Nem tem pescoço. O Tony Canaan, cara. Olha o Tony Canaan. Aqui o trapézio dele é animal, cara, em relação ao trapézio e a musculatura do pescoço dele. É um cara que tem um... Cara, você olha, parece que é um só, assim. Direto. Uma coisa só. Tem mandíbula inteiro, assim. Então você olha esses caras que trabalham, fazem um treino bem legal, específico para aquele esporte dele. Sim, sem dúvida nenhuma. E hoje o Tony Canaan corre até o Ironman, né? Ah, é? O cara virou triatleta, o cara é animal, o cara voltaram pro esporte. Ele gosta bastante. Impressionante. Faz uma leve recapitulação aí, os principais pontos, que é uma conclusão, para a gente poder finalizar, que a gente passou um pouquinho aqui da de 1 hora, mas é que teve questão da internet também, caiu e tal, tudo mais, mas a live tá salva, então não tem perigo. Bom, periodizar o treino é sempre pensar no melhor desempenho, no menor tempo, sem chance de lesão. Tá? Então, sempre que a gente vai periodizar um treino, a gente olha por base esses principais objetivos. Dentro disso, a gente sempre coloca treino de força, perto do seu, pensando no seu gesto esportivo. A gente sempre coloca treino de força específico para aquilo que você faz, alimentação saudável, sono bom, os treinos, saber dividir os seus treinos entre 1 ou 2 atividades no dia, né? E colocar os objetivos que a gente tem. É um cara atleta? É um cara amador? É um cara que só quer uma melhora da condição física? Tá? Então, e mesmo depois da lesão, esse cara, se caso houver uma lesão, fazer essa periodização dentro do esporte dele. Tá? Você nunca vê um jogador de futebol fazendo uma recuperação jogando tênis. Sim. Você vê o cara dentro do esporte dele. Da atividade então, dentro da atividade dele e muito próximo do gesto esportivo, para que ele não perca essa capacidade muscular. Sim. Então, tenham sempre a visão de que a gente vai melhorar o seu desempenho no menor tempo e na menor chance de lesão. Sim. Não, fundamental. Lembrei até agora que quando assistia, jogava basquete, na época que o Jordan parou de jogar basquete, foi jogar beisebol, para ele voltar a jogar basquete em alto nível e o corpo dele estar adaptado ao basquete, levou, acho que um bom tempo, porque a estrutura dele toda estava adaptada para o beisebol, mesmo ele não jogando nada beisebol e sendo um monstro do basquete, mas ele, para voltar, ele teve que fazer toda uma reestruturação do basquete para poder voltar a jogar basquete no nível que ele tem hoje. Real. Um nível e falando absurdo. Do basquete, o Oscar Schmidt, né, foi... acho que o ápice do Brasil, né? Sim. Sem contar os caras mais novos, mas os caras mais antigos, né? Sempre foi. Ele sempre, depois do treino, ele fazia 100 cestas. Eu lembro, eu sei disso. Já ouviu ele falar isso, né? 100 cestas. Ficava lá de 3 pontos, arremessando. 100 cestas. Só ia embora pra cá depois que acertasse as 100 lá. A repetição gera perfeição. O Zico que batia as faltas na camisa. Batia as faltas na camisa, depois do treino. O Ronaldo, que ficava lá batendo bola com o goleiro. Exato. Todos os treinos, depois de todos os treinos. Não é à toa que são o que são. Não é à toa. O Jordan tem e o Oscar também, lá nos Estados Unidos, na casa dele, os dois têm um ginásio de basquete em casa. Tem. Então esses caras vivem para o esporte. Eles vivem para o esporte. E a consistência, a repetição gera perfeição. Então, aquilo que a gente faz com muita afinidade, né? Sim. Você gera uma perfeição naquilo que você está fazendo. Demais. A chance de errar é muito pequena. Consistência, disciplina. Exatamente. Você vai ser recompensado lá na frente. Não Exatamente. queira a recompensa imediata, que o prazer imediato, que é um mal dessa geração atual aí. A nossa geração. Que quer
prazeres imediatos. Não, pense na recompensa lá na frente, aquela recompensa que vale a pena. E vai ter esforço, não vai ser simples. Você vai suar muito, mas a recompensa no final vai ser gratificante. Como hoje lá que eu tive que sair da quadra, fui lá agradecer ao meu professor lá de tênis, aqui agradecendo ao Alan por todos esses conselhos, esses tratamentos que a gente tem feito. Tudo é um conjunto. Eu ali, alimentação, eu ali treinando todos os dias, mas é todo esse conjunto para chegar ali e você conseguir. É um jogo de 2 horas, mas quanto tempo eu tive que ficar para conseguir ter essa vitória? Assim, muitos minutos de treinamentos, que é as horas não vistas, que tem um dos livros, acho que foi o Kobe falava sobre isso. As horas não vistas, você está no ginásio sozinho, não tem ninguém te vendo. Exatamente. É muito fácil a gente olhar lá, o Federer que joga, mas quanto treino não tem por trás disso, cara? Tem muito. Na corrida, o cara lá mais rápido do mundo, lá, o Bolt. O Bolt, biomecanicamente, e pensando na estrutura dele, ele não tem uma biomecânica para ser o cara mais rápido do mundo. Não tinha mesmo. Não tem. Então, a regularidade, a disciplina, a consistência, alcançou aquele objetivo. Aqui o Xuxa, né, nadador, você tem o Gustavo Borges, falam muito. Tem uns caras absurdos aqui. Bernardinho, assim, tem uns caras que são... Exatamente. Fora. É a consistência, né? A consistência e o objetivo. O cara que traçou o estilo dele, né? Uns falam, eu quero, outros vão lá e executam. Eu ouvi uma frase essa semana num vídeo no Instagram, no Reels, que fala sobre o dom, né? É o dom. Você nasceu com o dom ou você nasceu para o dom? Não existe isso. Então o dom é aquilo que você alcança quando você faz repetidamente. Quando você repete, exatamente. Você tem um tipo físico que pode ajudar, tudo mais. Tem a parte, lógico que tem a parte. Se aquele cara que tem ali uma predisposição não for todo dia, não for disciplinado, esquece. Não vai chegar. Não vai chegar, vai ficar no meio do caminho. Exatamente. No meio do caminho. Disciplina. Disciplina é liberdade. Isso aí. É isso, meus amigos. Vamos lá, que já passou o nosso tempo. Cada vez a gente vai tentando diminuir e bater essa 1 hora. Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui o final. Galera do Instagram também. Obrigado, família. Vocês todos aí, vocês são maravilhosos. Vão ganhar uns presentinhos de Natal de vocês. É isso aí. Estão colaborando. Quem não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, manda comentários sobre temas que a gente pode estar trazendo, que a gente vai estar fazendo essa live aqui semanalmente, para trazer informação, conteúdo de qualidade aqui dentro da parte esportiva. E vamos no futuro tentar trazer convidados, vocês podem sugerir pessoas que a gente possa trazer aqui e começar a incentivar cada vez mais essa prática esportiva de forma consciente, prevenção de lesão, a importância da fisioterapia no esporte, que é fantástico. Certo, meu amigo? Certo. Não esqueçam, o André já falou, curtem, mandem para os seus colegas aí e também tragam perguntas para a gente. Sim, né? importante. Comentem lá embaixo do vídeo, né? Desse vídeo no YouTube. Comente lá embaixo, tragam as perguntas para a gente que a gente vai tentar trazer as respostas para vocês e principalmente os temas. Sim. Se tem algum tema específico que você quer saber, quer conhecer um pouquinho mais, manda pra gente lá. A gente traz esse tema para você, um pouco mais aprofundado aí, uma forma um pouco mais técnica e mais descontraída. Exato. A gente está aqui para isso. Exato. Isso aí. Obrigado para quem assistiu até aqui, para quem acompanhou a gente. É sempre uma honra e um prazer trabalhar com o André. Gosto muito da nossa aproximação, como ele falou, né? Agradecendo a parceria que a gente tem. Então, fica muito fácil trabalhar com o André, porque o cara é disciplinado, o cara tem o dom. Tem o dom. É o dom. É o dom. Eu sou o dom. É o dom. Dom patrão. Dom patrão, isso aí. Então, forte abraço para todo mundo. Obrigado a todos aí do Instagram. Não esqueçam de curtir e mandar para os seus coleguinhas aí. É isso aí. Vambora. Forte abraço, até mais. Até mais. Obrigado. Valeu, Manguito.